Para quem não me conhece, eu me chamo Nicole, eu sou pediatra, eu faço parte desse grupo que estudou o Winnicott. Na jornada passada a gente já estudou o Winnicott e esse ano eu resolvi continuar, né, porque faz todo sentido para quem é pediatra, afinal. E hoje eu trouxe, fazendo um pouquinho de contraponto com o que a Cami acabou de fazer aqui, que foi trazer, né, essa vivência mais corporal. A gente vai ter uma conversa, eu vou fazer algumas perguntas, e essas perguntas vão nos ajudar a entender um pouco sobre o assunto que a gente está tratando aqui, que é a agressividade dentro da infância e como ela age no ser humano para que esse ser humano cresça e torne-se um adulto funcional, neurotizado, afinal, né? Então, as pessoas que estão em casa podem pegar um papel, quem está aqui, se quiser anotar no celular, não sei se querem prancheta para, de repente, fazer isso escrito. Quem quiser prancheta, tem várias aqui. Não, acho que eu vou ficar em pé mesmo. Alguém precisa? Eu vou entregando uns tantos aqui, ó, que eu acho que vai ajudar a gente a conseguir fazer o raciocínio mesmo. Então, quem está em casa também pegue papel e caneta, e aí vamos começar. Então, a primeira pergunta é: quem aqui tem criança em casa? Quem cuida de criança? Eu gostaria que quem está presente levantasse as mãos, para eu entender com quem eu estou falando. Maravilha. Quem não tem criança em casa, vai lembrar da sua criança, de quando era criança, tá? Então, quem tem criança vai pensar nas crianças que cuidam hoje em dia e vai pensar na sua também, e quem não cuida de criança vai pensar na criança que foi no passado. Quem do núcleo familiar próximo de vocês faz alguma coisa de psicoterapia? Levantem as mãos. Sejam vocês, sejam a criança de vocês, ou companheiro, companheira, enfim. Ótimo, né? Nós estamos num grupo meio viciado aqui, né? Fica complicado, mas ok. Ótimo, muito bom ver que muita gente levantou a mão. Quem que tem criança, leva a sua criança no consultório de pediatria? Ok, maravilha. E o que é que vocês discutem quando vocês levam a criança de vocês no consultório de pediatria? Quem foi criança e lembra, né? Quando ia no médico, na médica, enfim, também pode pensar o que é que geralmente eram as mães, né? Vamos ser realistas aqui, que quem leva criança, a maior parte das pessoas que levam crianças em consulta são as mães. Então, lembrem como era, né? Vocês têm recordação se durante a consulta de pediatria vocês discutem com o profissional que está ali sobre hábitos familiares, sobre comportamentos, sobre sentimentos, sobre emoções? Não? Sim. Tá. Quem de vocês já presenciou uma crise de birra de alguma criança? Todo mundo vai, né? Pode. Eu tô aqui também. E eu queria que alguém pudesse me descrever como é uma crise de birra de uma criança. Se alguém quisesse arriscar aí. Tá. Alguém quer fazer esse relato de como é? Vamos lá. Depende da birra, né? Tem a birra onde a criança fica só com aquela cara de emburrada. E aí demora tempos para você conseguir tirar algo da criança. E tem as birras que a criança joga tudo, né? Joga o brinquedo, joga o que tem na mão. Ou se joga. Acho que são os 3 tipos, não sei se alguém lembrou de mais algum.
Acho que a Pri deu uma ideia boa, né? É isso. Geralmente são essas demonstrações, certo? E como vocês lidam quando vocês presenciam uma criança tendo uma crise de birra, uma crise de raiva, né? Crise de algum sentimento mais intenso? O que geralmente vocês fazem? Eu quero outra pessoa para responder que não seja a Pri. Voluntários, voluntárias. Bom, normalmente eu fico perto. Deixo ali, principalmente se for aquelas birras que tá dando um showzinho, alguma coisa. Fico por perto, tipo assim, estou disponível. No primeiro momento a gente até tentava interferir, depois se entende que não adianta, deixa. A hora que termina, tô ali, se quiser um abraço, alguma coisa. Mas deixo se expressar, digamos assim. Alguém tem alguma... Eu nunca cheguei a fazer essas brigas de me jogar, porque, assim, me jogar nesses lugares, porque, assim, quem ameaçava se jogar nos lugares era a mãe. Então eu ficava bem quietinho, né, mãe? Eu ficava bem quietinho. Essa é a pergunta. Olha, o teu estagiário, ele tá aprovado, tá? Tá super aprovado. Pode contratar. Então, tivemos duas respostas. Eu acho que talvez a gente já tenha visto pessoas lidando com crises de birra, crises de raiva, contendo a criança, ou brigando de volta com a criança, né? Para dar outros exemplos, né? Que a gente já pode ter visto nos ambientes comuns, nos ambientes externos, né? Outra pergunta, vamos lá. Com que idade vocês percebem que essas crises começam a ficar mais frequentes? Alguém disse 2, 3 anos. 2, 3, ótimo. Isso, exatamente. E alguém sabe por quê que elas começam a ficar mais frequentes nessa idade? Alguém quer arriscar a resposta? Por que elas ficam mais intensas a partir dos 2, 3 anos? Passando a se tornar, perceber que ela é um indivíduo separado. Muito bem, alguém disse aqui que a criança começa a perceber que é um indivíduo separado dos pais. Ótimo, isso aí, maravilha. O que é que vocês sentem, as pessoas que cuidam das crianças, quando vocês presenciam um momento desse? Aí eu quero que várias pessoas digam, cada um pode dizer um sentimento, eu vou passar o microfone. Quando vocês presenciam um momento desse, de uma crise de birra, uma crise de raiva, o que é que vocês sentem em relação a essa situação ou em relação à criança? Depende do estado que eu estiver. Angústia, desamparo, desespero, medo e acho que fico compadecida também com a criança. E ansiedade, tentar saber o que fazer. Vergonha. O manual recomenda abaixar, ficar tranquilo, olhar nos olhos. Ai, tua mamãe tá aqui, eu te dou um colo. Mas tem horas que é tipo fúria mesmo. Assim. Pare, por favor. Não sei o que fazer. Impotência. Eu só tenho sobrinho, né? Então não é sempre. Então é mais fácil ter paciência, ficar olhando, mas já me irritei algumas vezes. O meu caso também é o mesmo. Quando minha sobrinha, assim, muito raro acontecer dela ter esses ataques, assim, mas quando eu vejo acontecendo nos outros, quando é nos outros é mais fácil, né? Mas o meu pensamento é, né, quando eu vejo a questão do que a gente aprendeu, é ter paciência mesmo e deixar a curva da criança completar,
ela descarregar e conseguir voltar ali no zero dela. Eu acho que eu vou pela linha que depende do meu estado de humor também. Porque tem dias que eu quero. Fica quieto, pelo amor de Deus. E tem dias que eu falo, calma, filha, vamos lá, vamos conversar, vamos sentar, vamos nos olhar, vamos nos abraçar. Ou então eu até pergunto pra ela, né? O que você quer? Acho que, como vários falaram, depende do momento, mas em potência, tem momentos que é raiva, que a gente quer explodir junto ali também, tem momentos que a gente só olha, assim, né? Às vezes dá até uma desconectada para não entrar na emoção da coisa. Comigo é mais com o sobrinho também, então, dúvida. Não sei o que fazer. Eu também acho bem difícil, porque na hora ali do fervor, não interessa todo o conhecimento. Já tive meu sobrinho no meio do shopping, ele se jogou no meio do chão, todo mundo passando. Assim, entendeu? Aí, mas você vai fazer o quê? Eu fico... Ele no meio do chão, assim, ó, daí parava... Cara, Cara, eu fico sem reação. Não tem conhecimento nenhum na hora. Então, é isso, dúvidas, né? Opa, desculpa. Gente, impotência, vergonha, e depende muito realmente do estado como você está se sentindo, né? Às vezes você propicia umas almofadas para a criança chutar, às vezes você quer chutar junto com a criança, e às vezes você quer se jogar no chão e fazer a birra junto. Eu gostei porque vocês falaram, assim, muitas coisas, e é exatamente toda essa gama de coisas, nunca é uma coisa só. E acho que a resposta de depende do momento, como eu estou me sentindo, é muito importante, né? Porque a gente sabe que na formação da criança, né, do cérebro da criança e da constituição, de como ela vai desenvolver o aparelho psíquico dela, todas as crianças vão passar por essa fase. Teoricamente, isso deveria acontecer. Mas isso vai ser diferente de como vai suceder o momento onde há a maior parte das crises de raiva, de birra e tal, como essa criança vai se formar depois, a depender da gente, a depender do meio onde ela está e como este meio vai lidar com essas crises. Então, acho que a resposta mais significativa, além da descrição de todos os sentimentos, é isso. Vai depender de como a gente está. E muitas vezes a gente não sabe como a gente está, né? E aí, como é que a gente vai dar conta de lidar de outro ser humano se nem a gente está dando conta da gente mesmo, né? Continuar as perguntas aqui, depois a gente volta nesse raciocínio. Vocês sabem por que criança tem crise de birra e de raiva? Vocês têm ideia do porquê isso acontece? Alguém gostaria de arriscar uma resposta? De ser difícil comunicar verbalmente o que ela está sentindo? Uma parte do que eu imagino. Mais alguém? Desculpa, fala de novo. Frustração. Com o momento. Perfeito. Mais alguém quer? Entender o que ela está sentindo. Perfeito. Não consegue entender o que está sentindo. Ótimo. Perfeito. Um impulso, exato. Então, eu vou trazer um pouco o olhar aqui fisiológico, né? Eu sei que a gente está aqui num grupo majoritariamente de pessoas da psico, mas é legal fazer esse link com a medicina. Então, sim, a gente vai, né, trazer as ideias do inconsciente, trazer toda a base da psicologia, né, do desenvolvimento psicossexual e etc. e tal. Mas falando de neurônio e de cérebro,
a criança ainda não tem sinapse que faz esse tipo de controle. Então, com essa idade, né, que é a idade onde a gente começa a desenvolver um pouco mais a questão da formação da fala, da linguagem e, consequentemente, do pensamento, essa idade é crucial no começo dessa formação dessas sinapses. Então, é legal até, a gente usa uma analogia que a criança tem zonas, né? Ela tem uma zona verde, uma zona amarela e uma zona vermelha. Então, o cérebro dela, às vezes, entra na zona vermelha e ele buga. Ele simplesmente não sabe, ele não tem caminho feito para ir, para poder saber como ele volta. Então, é por isso que a criança vai expor dessa forma, né? Vai berrar, se jogar no chão, vai chorar, falar coisas, sei lá, mãe te odeio, né? Enfim, N situações. Por quê? Porque ela não tem ainda a capacidade neurológica de conseguir fazer esse entendimento que nós adultos, pessoas adultas, deveríamos ter, né? Porque nem todo mundo tem, mas deveríamos ter. Então, esse é o motivo fisiológico do porquê isso acontece. Depois desta fase, aí a gente já tem, né, uma formação cerebral um pouquinho mais requintada, que começa a fazer com que a criança consiga perceber esses rompantes de sentimento que ela tem. Mas isso precisa ser ensinado. Diferente da ideia do brincar, que é uma coisa natural e que vai ser um processo necessário para a elaboração de qualquer situação que essa criança vai passar, ela ter consciência dos próprios sentimentos é um ensinamento de faz pouco tempo que começou né? Então, pensando que a psicologia tem 100 anos de idade, sei lá, não faz, o Winnicott escrevia na década de 50, de 60, que ele lançou as coisas dele, né? Agora faz uns 10, 20 anos que a neurociência trouxe isso de volta para a medicina. E é muito engraçado pensar isso, porque Freud era médico. O que é que aconteceu no meio do caminho? Que a gente desligou todo esse entendimento de que as emoções são maneiras de regular o corpo, né? Por que isso foi esquecido e a gente parou de falar? Agora a gente voltou a falar disso de novo. Então, é uma provocação que eu faço bastante dentro do meu meio, porque é muito difícil de encontrar profissionais que levem isso para as famílias. As famílias, em geral, essas perguntas todas que eu fiz para vocês, é para entender se, de algum modo, vocês já tinham tido algum tipo de orientação sobre isso. E, provavelmente, talvez, poucas pessoas tenham ouvido isso ser dito dentro de um consultório médico, né? E aí, para finalizar minhas perguntas, eu fiz 13 perguntas, veja só, isso foi sem querer. É um presságio bom. Vocês sabem qual é o papel da agressividade no desenvolvimento e na saúde, não só psíquica, mas orgânica da criança? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Alguém tem uma ideia? Emocionada, tá bom, desculpa, isso aí, a gente tem que se emocionar mesmo, porque precisamos de, né? Se vocês sabem qual é o papel da agressividade no desenvolvimento e na saúde orgânica, para além da saúde psíquica da criança? Defesa, sobrevivência, descarga. Mais alguém? Saber os limites. Potência. Perfeito. Movimento, ir em busca de força. Muitas coisas, né, que assim a gente usa todos os dias e que são muito necessárias. Por muito tempo, se a gente vai estudar a história de como a criança foi tratada na nossa sociedade, a gente reprimiu muito fortemente os impulsos agressivos da maioria das crianças. Eu acho que tem alguém aqui na sala que nunca foi reprimido nesse lugar?
Eduardo. Ai, gente, eu amo. Sabe? Levanta a mão, Eduardo. Então, assim, a gente, né, acho que, de fato, a gente nunca vai conseguir entrar dentro dessa utopia de saber as medidas exatas de todas as coisas na hora de criar um ser humano, mas a sensação que eu tenho como pediatra dentro da minha prática clínica é que no passado isso acontecia muito mais. Eu fui uma criança muito reprimida nos meus impulsos agressivos. Muito. Pois, né? É porque eu tô aqui, né? Só porque eu tô aqui nessa sala. Senão eu estaria dentro do bolo todo que a gente já conhece dos médicos e médicas que a gente vê por aí. Então, agradeço imensamente estar aqui presente com vocês. Então, eu fui uma criança muito reprimida e hoje em dia eu olho para isso dentro do consultório e vejo que a nossa ideia cultural ainda vem muito desse lugar. E é parte do papel da medicina fazer essa educação. Porque, assim, poucas pessoas têm acesso à psicoterapia, né? A gente gostaria que isso fosse diferente, gostaria muito, mas a gente sabe que não é. Então, a gente está aqui dentro de uma sala onde a maioria das pessoas faz porque está dentro desse meio. Mas se a gente sair dessa bolha, a gente sabe que o número é muito pequeno. Mas todo mundo vai no médico. Em algum momento da vida, todo mundo vai no médico. Todo mundo vai no pediatra, certo? E a gente não fala disso dentro do consultório. Então, eu acho que eu até talvez traga um pouco do que eu já disse na outra jornada que foi sobre esse papel, né, da psicologia dentro da medicina, mas é que eu não consigo fugir desse assunto porque ele simplesmente não existe dentro do consultório. E aí, as coisas que eu, né, estudei aqui, fazendo o meu grupo de estudos, estudando o Winnicott, entendendo toda a ideia né, que a criança é um ser que tem uma tendência natural a amadurecer e que o meio vai facilitar ou dificultar esse amadurecimento, faz todo sentido para eu lidar com as queixas que eu escuto no consultório. E aí, muitas vezes, eu escuto de principalmente mães: meu Deus, doutora, mas tá insuportável, sabe? Tá, assim, terrível. Tem uns dias, assim, que eu não sei o que fazer mais com essa criança, quero jogá-la pela janela. Eu escuto isso todo dia que eu tô no consultório, eu escuto isso. Porque há esse espaço para isso ser dito, né? E aí, juntando o que eu aprendi da medicina, que daí são todas essas partes fisiológicas, e o que eu aprendi estudando a psicologia, eu consigo fazer essa orientação e explicar por que é que uma criança de 2 e 3 anos não consegue conter os próprios sentimentos. E por que é importante a gente entender isso para que a gente não reprima essa criança a ponto de que isso atrapalhe a construção de identidade dela no futuro, como eu fui. Né? Minha mãe que me perdoe se isso soa talvez um pouco aculpando, mas é verdade. Então, esse resgate ele é muito difícil de acontecer lá para frente. A gente precisa fazer com que a criança tenha a possibilidade de ser, né? Como disseram aqui, a partir dos 2, 3 anos, a gente começa a se individualizar mais. A gente começa a fazer essa cisão maior da mãe, principalmente, né? O pai, inclusive, o papel paterno até vai ajudar nesse desligamento dessa simbiose. Mas é isso. E quanto mais a gente cresce, mais a gente tem a possibilidade de aumentar a nossa capacidade de desenvolver a linguagem e o pensamento e, por conseguinte, a nossa identidade. E aí, um último dado para fechar o que eu vim aqui falar com vocês talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas tem uma linha da medicina que estuda como esses abusos e negligências psicológicas agem no corpo, olhando num aspecto de patologia mesmo, de doença. E a gente já conseguiu provar que crianças que foram negligenciadas fisicamente, psicologicamente, né, ou abusadas fisicamente, psicologicamente, ou que vivem em um meio
que não é favorável para esse amadurecimento acontecer de uma forma acolhedora e compatível com o cérebro da criança, desenvolvem doenças crônicas mais do que as outras pessoas. Então, por exemplo, doença cardiovascular, asma, doença autoimune, sintomas psicossomáticos, sabe essa coisa que, sei lá, os filhos de vocês já devem ter, está sempre reclamando de dor de cabeça, ou de dor de barriga, de dor no corpo, mas você vira a criança do avesso e não acha nada. Somatização. Entre tantas outras doenças. Então, finalmente, a medicina resolveu olhar para isso, e a gente está agora estudando isso e vendo que, sim, todo esse manejo que a gente faz como pais e mães, e, enfim, tios, tias, quem quer que cuide de uma criança, vai ter um impacto muito importante na saúde orgânica dela no futuro. Né? Então, só para fechar de que, de novo, a gente não está desligado, né? Corpo, coração e cabeça, tudo é parte de uma coisa só. É importante a gente falar isso, e vocês que vão em consultas com pediatras, demandem isso dos pediatras de vocês, porque talvez seja a única maneira que a gente consiga trazer um pouco dessa educação e desse acesso para a gente entender um pouco melhor como as crianças funcionam e como elas devem ser tratadas. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigada.